A educação superior passa por profundas mudanças nos últimos 10 anos no Brasil. Desde a necessidade premente de sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo, a necessidade inafastável de oferecer educação de qualidade para milhares de estudantes que talvez tenham, na universidade privada, como é o caso da Faculdade de Guerra, sua única chance de ascensão de mobilidade social. Para falar sobre esse e tantos outros assuntos relacionados à educação superior, nós temos o prazer de receber aqui hoje, na bancada do TV Guerra, a professora doutora Kellen Guerra, fundadora da Faculdade de Guerra. Boa noite, professora. Boa noite, Conrado. Boa noite, ouvintes. Muita satisfação. Já estava pensando já nesse momento, desejando. Esperando esse convite? Esperando esse convite. Esse convite não acontecia nunca. Tudo tem seu tempo, professor. Tudo tem seu tempo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. O prazer é imenso tê-la aqui, mesmo porque é a fundadora da Faculdade de Guerra e vai nos contar um pouquinho de onde surgiu, de onde veio a Faculdade de Guerra, por que criar uma faculdade, que sonho foi esse, como é que surgiu essa ideia, que hoje está materializada numa instituição que oferece a real chance de mobilidade social para alunos de Ceilândia, de Taguatinga, ou seja, e com um ensino de qualidade que surpreende pela tenraidade da instituição. Então, eu trabalhava num curso preparatório para concurso. E nesse curso, eu orientava os alunos que fazer prova de concurso era uma forma de estudar também. Porque você se acostuma ali com o ambiente de prova, né, com atenção. E o que meu aluno começou a fazer? Começou a fazer as provas de ensino médio, mas começou a fazer também os concursos de nível superior. E o melhor, ou pior, eles começaram a passar de nível superior. Mas não tinham formação superior. E isso se tornou recorrente. Uma frustração. Passava, não tinha como... Não tinha como tomar posse porque não tinha formação superior. Então, eu me questionei, por que não ter formação superior? Pessoas de mais de 30 anos, 40 anos de idade... E não tinha, estava galgando, tentando uma oportunidade no concurso nível médio. Encontrava essa barreira ali. Aí, por que não fez? Aí falava, não tenho oportunidade, não tive um ensino médio que me proporcionou entrar para uma UNB e a faculdade privada eu não dou conta de pagar. E isso começou a me incomodar. Começou a incomodar muito porque meus alunos foram passando e não podiam tomar posse. Ou seja, a senhora via um drama, talvez até uma tragédia, né, na vida deles, de não poder ter essa mobilidade social por conta de, por um motivo ou por outro, ou por vários motivos, não terem tido a oportunidade de ter o curso superior. Exatamente. E eu vi pessoas parando de estudar. Por quê? Estava esperando a oportunidade de nível médio. Mas apareceu o concurso de nível superior para testar os conhecimentos, fez aquele concurso e passou. Frustrou, né? A pessoa pega e desiste do sonho. Porque ela, poxa, eu estudei, passei, mas não vou tomar posse. Vou ganhar, mas não vou levar. Exatamente. E é uma dor que o aluno estava sentindo que eu acredito que seja imensurável. E eu comecei a sentir a mesma dor que o aluno, porque a gente estava orientando, a gente estava ensinando, né? Seja, de certa forma, eu induzi para que aquilo acontecesse. Porque eu falei, faça a prova, né? Então, a senhora acabou internalizando a própria dor deles e procurou uma saída para isso. Eu pensei, como que eu posso ajudar esse meu aluno? Qual a saída? A saída foi a Faculdade de Guerra. A saída foi a Faculdade de Guerra. Com a cara e a coragem. Aí eu cheguei na professora Jéssica, né? Estávamos reunidos. O meu ex-genro, Luiz, meu marido, Hudson, e a Jéssica. E eu falei, gente, no almoço de domingo, vamos abrir uma faculdade? Aí todo mundo começou a rir, né? Como assim abrir uma faculdade? Eu tenho no meu coração o desejo de ajudar pessoas. Estamos ajudando, participando do cursinho preparatório. A gente pode fazer mais. A gente pode levar a educação
a possibilidade desse nosso aluno ter um nível superior. E quem está falando isso, é importante que se diga, é uma estudiosa contumaz. Por isso conhece muito bem o poder da mobilidade pela educação. Professora Kellen, ela é graduada, eu vou até pegar a colinha aqui, ela não tem cola, mas eu tenho, porque é muita coisa. Mas ela é graduada em Direito, em Administração, em Pedagogia, tem várias especializações, não vou nem citar aqui porque são muitas, e também é mestre em Ciência Política, mestre em Ciência das Religiões, e está concluindo agora um doutorado em Religião e Violência de Gênero. É impressionante essa fome pelo saber. Essa fome pelo saber e essa sólida formação, essa formação pesada, digamos assim, completa da senhora, influenciou na decisão de oferecer, talvez, o mesmo caminho que já foi trilhado pela senhora para esses alunos que estavam, então, frustrados? Com certeza, Conrado, com certeza. A minha vida mudou demais depois que eu fiz o curso de Direito. O curso de Direito foi, assim, a menina dos olhos da minha vida. Porque quando eu terminei o curso de Direito, eu passei num concurso. Quando eu terminei o curso de Direito, eu comecei a advogar. A vida realmente mudou? Mudou e mudou muito. E é essa mudança que eu tento hoje levar para o meu aluno. Dizer para ele, é possível, você consegue. É possível. Se foi possível para mim, é possível para o meu aluno também. Porque eu não tenho facilidade, não. Eu não tenho facilidade de aprender, não. Eu tenho que ler muito, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, tenho que reler. Mas está se tornando doutora agora, já vai ser doutora Kellen. Ou seja, e quiçá um pós-doc depois, né? A tendência natural é fazer um pós-doc, né? Verdade. Eu ainda não pensei na ideia, não, mas... Mas eu acho que é inevitável dado ao perfil da senhora. E aí, com essa necessidade de atender os alunos e com esse exemplo próprio, ou seja, é o testemunho próprio, digamos assim, a senhora acha que por ter passado por tudo isso e por ter conquistado essa ascensão social, essa ascensão intelectual, essa ascensão profissional, a senhora acabou servindo como um exemplo, uma inspiração para os alunos que começaram a chegar e lotar as salas aqui da Faculdade de Guerra? Com certeza. A nossa faculdade, os primeiros alunos vieram de experiências conosco no curso preparatório. Então, essa inspiração, ela surtiu efeito ali, ela aconteceu dentro do âmbito familiar e fora também. Então, eu vejo no meu aluno ele pensar, né? Porque eu levo esse sentimento para ele, que ele pode. Ou seja... Ele tem que pensar onde ele quer chegar, onde eu quero estar daqui 5 anos. Estou começando o curso de Direito hoje. Onde eu quero chegar? É a primeira coisa que eu penso que o aluno tem que refletir, se perguntar. Por quê? Se eu quero ser juíza, por exemplo, eu vou começar o meu curso sabendo que eu vou ter que ler muita doutrina, que eu vou ter que ler jurisprudência do STJ, do STF, porque é um processo. Então, eu começo esse processo desde o curso de graduação, porque quando chegar lá no final do curso, eu vou estar meio passo à frente. Então, é essa orientação que a gente passa para os nossos alunos, nesse sentido. E o aluno tem um exemplo, por exemplo, mas de onde a senhora tira isso? Da minha história, não é isso? A senhora diz, olha, da minha história aqui. Eu acho que esse talvez seja um dínamo realmente de inspiração para o aluno. Não é alguém que está falando porque acha. É alguém que viveu todos os passos, desde o início incerto, desde os problemas, da vontade de desistir, até a conquista do diploma, da especialização, do mestrado e agora do doutorado. Exatamente. Quando eu estava estudando, eu pensei, eu quero virar uma advogada. Porque, para mim, eu vi os advogados como se fossem estrelas, sabe? Celebridades, grandes celebridades. E algo muito distante da minha realidade. Porque eu sou de família simples, de família humilde, e cursar direito, para mim, era utopia. Aconteceu. E eu pensei, eu quero advogar. O que eu fiz? Levei o meu curso muito a sério. Então, eu estudava na faculdade, fazia minhas leituras em casa. Geralmente na madrugada, porque eu não tinha muito tempo, né? Resultado.
quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer o exame de ordem para testar, para conhecer como que era, ver onde que eu estava mais deficiente, para estudar. E, Conrado, eu vou te falar, em 2008, o primeiro exame de 2008, eu gabaritei a prova da OAB. Isso era porque eu tirei teste, 10. Era o teste, Passou eu tirei 10. Gabaritei. Passei passou a primeira primeira fase, na segunda fase eu tirei nota 10. Passou com 10 e 10. Não, na primeira fase eu não lembro a nota, mas na segunda fase 10. eu passei com 10. E isso era apenas um teste, né? Era para ser um teste. O teste era para ser um teste. Realidade, e virou né? a tua carteirinha aprovação de advogada. E me surpreendi comigo mesmo. Ou seja, então isso quer dizer que os alunos da faculdade de guerra, ou aquele estudante que está ali fora, com dificuldades diversas, ele pode acreditar sim. Não se trata de um discurso só de superação, uma coisa quase que clichê. Não é isso. É porque realmente o estudante que acredita e tem a dedicação como a senhora teve, que hoje é a fundadora, proprietária da faculdade, né, a diretora da faculdade, pode dizer para eles, olha, eu fiz, eu vim e venci. É mais ou menos isso. Então, a eles não falta o exemplo aqui dentro. Professora, e o que é a Faculdade de Guerra hoje? Qual que é esse novo momento? A Faculdade de Guerra hoje oferece quais cursos e qual é o grande objetivo? Quais são as metas? Como é que a senhora imagina a faculdade de hoje? Quando uma pessoa que lhe pergunta pela primeira vez o que é a Faculdade de Guerra e o que ela representa justamente para o estudante que um dia já teve as dúvidas que a senhora teve. Eu vejo a Faculdade de Guerra como uma grande oportunidade. Uma oportunidade de estudar, uma oportunidade de mudar de vida, uma oportunidade de levar o melhor para a família, que eu acho que é o que a gente busca, né? Foi o que eu busquei e eu acredito que muitas pessoas pensam em buscar isso também. Então, nós oferecemos na faculdade um ensino de qualidade, com professores mestres, doutores, alguns especialistas bem colocados no mercado, né, advogando, criminalistas, civilistas, trabalhistas. Então, a gente tem professores bons que estão em grandes instituições também. Ou seja, a Faculdade de Guerra que atende o mercado estudantil, digamos assim, né, as comunidades de Taguatinga e Ceilândia, aqui lecionam, digamos assim, os mesmos professores, os mesmos docentes que... De grandes centros universitários. Daqui de Brasília. Exatamente. Então, qual é a diferença? É que aqui o aluno tem a oportunidade de estudar com uma mensalidade mais acessível. E como é que é essa mágica? Como é que é possível? Aí essa engenharia organizacional e financeira para poder oferecer a esses alunos a oportunidade de estudar por um preço bastante competitivo e mantendo mesmo assim docentes que são encontrados em faculdades estreladas, digamos assim, do Distrito Federal. A faculdade, eu não vou dizer que a gente não visa lucro, porque estaria mentindo, sim, né? Claro. Mas a gente trabalha com o mínimo. Então, hoje, eu não tenho Prolabore, porque eu pego todo o rendimento da faculdade, eu e minha sócia, e reinvisto na faculdade, em prol da faculdade. Então, se você visitou a faculdade no semestre passado, você vem à faculdade hoje, você vai notar que tem diferença. Se você visitar no próximo semestre, já tem planejamento para outras mudanças. Então, a gente trabalha para oferecer o melhor para o nosso aluno, para que ele tenha condição de estudar e estudar com qualidade. E o primeiro passo, que a faculdade não abre mão, são professores qualificados. Que é isso que, na verdade, interessa para ter o estudo de qualidade. Exatamente. Depende muito do aluno também, né, Conrado? Claro. Principalmente no curso de Direito. Não basta simplesmente ir para aula, porque lá na frente você vai ser testado. Tem o exame de ordem, tem o ENAD. O funil vai estar lá. ENAD. Exatamente. Então, assim, o aluno tem que fazer a parte dele como a senhora fez quando estava tentando. Exatamente. E chegou na primeira e já passou na OAB. Não porque... teve uma sorte. Não existe sorte nesse caso. Existe a dedicação absoluta. Mas sabe que eu discordo? Então discorde, professor. Eu acho que tem sorte, sim. Qual é a sorte? A sorte é cair na prova aquilo que eu melhor assimilei, aquilo que eu melhor aprendi,
aquilo que eu tive mais facilidade para Entendi, entender. entendi. Porque se cai aquilo que eu tive mais dificuldade, eu vou ter mais dificuldade para responder. Mas não tem um balanço na prova do Então, AB? eu tenho que fazer a minha parte, mas o fator sorte conta também. Mas não tem um balanço na prova, que ela é mais ou menos explorando todas as disciplinas? É a primeira fase. A primeira pois fase. pois Então, tipo, você pensar é um universo muito amplo. São 5 anos de aprendizado. É muita coisa. Para no final de 5 anos você ser avaliado. É muito conteúdo. É muito conteúdo. Muito. Por isso que a faculdade prima por essa preparação para o exame de ordem também. No 8º semestre terá o curso preparatório para os nossos alunos irem para a prova mais confiantes. Já tem então existe esse planejamento. Esse planejamento, já no 8º semestre, começar de fato a se preparar com direcionamento para a ordem. Para a ordem. Outra coisa interessante é a questão de atividades práticas já a partir do primeiro semestre. Como é que funciona isso? É um diferencial da faculdade? Nós temos júris simulados, né? E é um grande diferencial que os meninos gostam muito. E isso já no início. Não vai deixar para fazer isso no final. Já consegue fazer isso no início do Exatamente, curso. no primeiro semestre. Porque no primeiro semestre, Conrado, eu quero conhecer o meu aluno como ele está chegando. E é importante que ele se veja daquela forma. Para quando chegar lá na frente, estiver lá no 6º semestre, ele fizer outro júri, ele vai, caramba, como eu cresci. Para ele entender que ele é uma joia, ele é uma pedra bruta. E ele está sendo lapidado. E ele tem que sentir isso desde o primeiro dia na faculdade. Ele tem que se reconhecer nesse lugar. O meu lugar nesse processo hoje é esse, mas se eu olhar lá para frente, o meu lugar vai ser o mesmo hoje experimentado pela professora Kelly. Exatamente. Que estudou de novo, passou em concurso, se especializou, fez mestrado, agora está fazendo doutorado. Professora, o conhecimento liberta. Nós todos sabemos disso. Mas a senhora disse aqui uma coisa importante, que é melhorar a vida para a própria família. O conhecimento, além de libertar, ele traz mais dignidade? Eu digo que... Conforto? O conhecimento é a mola propulsora para mudanças significativas. Em todas as áreas? Em todas as áreas. Porque você inspira seu filho quando você está estudando. Você motiva a sua esposa, que já não queria estudar mais. Um exemplo, né? Poxa, meu marido está estudando, vou estudar ao contrário, né? São situações que transformam não só a vida do estudante. Aquilo que ele está vivendo transforma a vida de todos que estão ao redor. Filhos, primos. Eu comecei a estudar por conta do meu primo. É contagiante. É contagiante. O meu primo estudava, começou a passar em concurso. Eu falei, caramba, eu quero isso para minha vida também. Ou seja, você muda, inclusive, o modelo mental da própria família. Exatamente. A mamãe está estudando, a minha irmã está estudando, meu pai está estudando. O não parar, o estudar sempre, mais do que um fardo, então ele deve ser enxergado como um ponto de inspiração permanente para todos, seria isso? Exatamente. Olha só, quando eu estava estudando para o concurso do STJ, um certo dia minha filha estava lá em casa, eu estudava todos os dias de 12h às 4h, que é o horário que eu tinha, né? Durante o dia eu estava no Ministério da Saúde, à noite eu estava dando aula. 12h às 4h? À noite eu estava dando aula, chegava em casa por volta de 11h30, jantava, ia tomar banho, porque enquanto eu estava tomando banho, para mim a comida estava descendo. E meia-noite é livro? Meia-noite eu tinha que estar sentada estudando até 4h da manhã. 7h30 eu acordava. Isso foi uma rotina de mais ou menos 5 meses, 4, 5 meses. E um certo dia, minha filha estava lá em casa com o meu neto e eu simplesmente parei. Falei assim, não, hoje eu vou dormir, hoje eu não quero estudar não, quero dormir. E fui deitar. Aí o meu netinho chegou lá no quarto, ô mamãe Kelly, ele me chama de mamãe, né? Ô mamãe Kelly, você vai dormir? Eu falei, vou. Aí, como é que você quer passar no concurso do STJ assim? Olha a cabeça Caramba, uma criança. Como que você quer passar no concurso do STJ assim? Ou tapa de luva de pelica, vou te falar. Eu levantei.
Eu levantei e fui estudar. E foi nesse ritmo até a véspera da prova. Isso não mata ninguém, só engrandece. É que as pessoas têm um medo, ou talvez uma... como eu vou dizer? Talvez uma resistência a entrar num outro ritmo de vida. É tão difícil assim ou não? Estudar dói. É algo assim solitário. É um momento solitário. É você com o seu caderno. Uhum. Dói a bunda. Dói seu colega tá ligando e te chamando para ir para farra. Uhum. E você ter que manter o foco, tem que ter disciplina. Uhum. Não sair dessa disciplina. Não sair. Não deixar ceder, a tentação. Não ceder à tentação. As tentações são muitas e parece que elas acontecem assim... Justamente quando você está lá... Quer te tirar do foco. Então, eu orava muito, eu sou cristã. Uhum. Eu orava muito, pedia a Deus para não me deixar sair do meu foco. E eu consegui. Uhum. Me mantive firme, com a ajuda de Deus, com a ajuda da minha filha, porque ela foi papel assim fundamental nesse processo, porque ela me apoiou. Uhum. Por isso que eu falo com os alunos, quer estudar, a primeira coisa, trazer a sua família para junto do processo. Ou seja, para entender que vai ser um período de dedicação plena, Uhum. de escolhas principalmente. Estudar também são escolhas, professor? Escolhas, são escolhas. Você escolhe fundamentalmente, mudar de vida. né? Você escolhe o que você quer. Não dá para O prazer imediato não dá. Não dá para fazer concurso público e tá na farra. Só para deixar Talvez claro até aqui, dê, né? Mas aí vai demorar muito mais tempo. Só para deixar informado, a professora Kellen, ela é servidora concursada do Superior Tribunal de Justiça num certame disputadíssimo, concorridíssimo, que é o sonho de muita gente. Mas quem estava lá deixando de ir para a balada, deixando várias outras seduções de lado, era a professora Kelly. Então, professora, dói, mas não mata, seria isso? Dói, mas não mata. E gratificante depois você ver seu nomezinho lá no edital. E depois também você vai desfrutar pelo resto da vida. No resto da vida você pode passear. Você passa um período ali, sei lá, 3, 4, 5 anos que seja, estudando, e depois você vai desfrutar o resto da vida. Não dá para achar que vai ter isso com facilidade. Não existe. Não existe. Não existe almoço grátis. Não existe. É. Eu lembro que um aluno meu chegou em mim para agradecer. Né? Ele falou assim, professora, eu gabaritei direito administrativo por conta da aula da professora Jéssica. E quase gabaritei direito penal em razão das suas aulas. Ele falou, eu lembrei da senhora gritando na sala de aula, pulando, o ex-tunc, batendo nos alunos. Isso deve ser gratificante. Deve ser gratificante. E ele falou, eu não sei o que fazer com tanto dinheiro, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. E quando começou, não devia ter nada. Eu vou te falar, ele levava o dinheirinho amassadinho, eu dei uma bolsa para ele, mas ele levava o dinheirinho amassadinho para pagar, porque ele capinava quintal. Ele fazia esses serviços assim. E hoje ele é graduado? Hoje ele é policial PM, policial militar. E fez o curso tecnólogo em segurança pública. Teve a vida transformada aqui. Quais são os cursos da Faculdade de Guerra? Hoje, a Faculdade de Guerra é credenciada tanto no formato presencial quanto no formato EAD. Certo, então, nós temos 2 credenciamentos. Vamos lá. Nós temos na Faculdade EAD o curso de segurança pública. Uhum. E temos na faculdade presencial o curso de Direito, o curso tecnólogo em segurança pública e estamos com processo em andamento para autorização do curso de Psicologia. Que já está em andamento. Já está em andamento. Me parece que já houve, inclusive, a visita do MEC com o reconhecimento do curso de segurança pública. Exatamente, o curso está reconhecido, passamos com nota 4,45. Isso. Quase 5 pontos. Quase 5. Já está no sistema do MEC e vai sair a portaria com a publicação. Exatamente. Ou seja, isso mostra, e é importante citar isso aqui, é importantíssimo, fundamental, que sonhos bem estruturados, que envolve um histórico de dedicação pessoal, como é o da senhora, eles conseguem se transformar em negócios viáveis num mercado extremamente competitivo, que é a educação superior privada.
Não falo nem da educação básica, mas a educação superior privada hoje é uma competição insana. E mesmo assim é possível oferecer qualidade a partir desses ajustes de gestão, como a senhora diz, olha, nós fazemos com o mínimo, não temos prolabor. É claro, né, vocês têm outras rendas que possibilitam que isso possa, ainda bem, né? ainda bem. Então, o dinheiro que é gerado aqui, gira aqui dentro e vai cacifando a faculdade nessa caminhada. E um novo momento da faculdade agora, está se relacionando de uma forma mais transparente, quando eu digo transparente, com a comunicação mais ativa, redes sociais, site institucional. Isso já demonstra um novo patamar nessa oferta da educação superior enquanto instituição em Brasília, professora? Exatamente. Hoje eu vejo a faculdade, imagina uma criança. Ela estava engatinhando. Hoje a gente começa a dar passos firmes. E o aluno participando desse processo? Participa ativamente. Nós trabalhamos num processo de gestão participativa, envolvendo o aluno, envolvendo professores. Todos participam nesse processo de decisão. Como que é? Você pensar esse processo de gestão participativa envolvendo aluno, envolvendo professor. A gente tem aí a CPA, nós temos os momentos com os alunos, temos aí as orientações, né, a ouvidoria, e eles dão esse retorno. Falam, professor, eu acho que seria interessante acontecer isso, isso, isso. A faculdade não ignora aquele comentário. Ou seja, a faculdade constrói junto? Constrói junto. É uma construção Isso engaja ainda mais o aluno, né? Exatamente, porque ele se sente parte pertencente, né, do processo. Há uma sensação de pertencimento. Exato. Isso vai acabar influenciando positivamente na forma como ele se dedica ao curso. Verdade. Não é isso? Professora, para a gente encerrar, quando a gente olha, ou quando a senhora olha, lá no início, que ainda é início precoce, mas já existe uma jornada poderosa. Quando a senhora vê um aluno que já está partindo para a última pernada, vamos dizer assim, para o último período do curso, os últimos períodos do curso, e a senhora assiste aquele aluno que começou aqui como aquela pedra bruta, como a senhora, diamante bruto, né? E vê ele realmente se transformando, a senhora se vê nele? Como é isso? É exatamente isso que acontece. Eu vejo a minha história se repetindo. Essa semana, eu me reuni com o pessoal da comissão de formatura da turma mais avançada, né? E vendo as meninas, eu ficava olhando, eu não falei nada, mas eu me via nelas, sabe? Transformadas. E, tipo... Em mutação, né? Exatamente. E, inclusive, tem uma das alunas que, quando ela chegou, ela falou comigo. E nós até lembramos desse momento, sabe? Tipo, nós não tínhamos ainda, estávamos estruturando para abrir a primeira turma da faculdade, né? E eu a recebi. Eu fiz o atendimento, eu fiz a matrícula dela, porque a gente ainda estava contratando o pessoal. Eu falei, eu não vou perder, né, essa aluna, eu não vou deixar ela embora. Ela, estou aqui na frente, não, eu vou te atender. E hoje eu vejo a transformação, o jeito de falar mudou, o jeito de se comportar mudou. O jeito de se posicionar. O jeito de se posicionar. E eu vou te falar, grande promessa aí para o mercado, viu? Uma promotora, assim, eu não sei se esse é o anseio dela, mas ela participou de um júri que eu vi ali uma promotora nata. Só falta concluir o curso e passar no concurso. Professora, a gente vê muito hoje, né, nessa conversa de encerramento, que as faculdades que dão certo, as estatísticas mostram isso, e geralmente elas têm pessoas no comando que se transformaram pela educação e valorizam de fato a educação, porque são fruto desta educação ou da educação. Me parece que é o que acontece aqui. Não é uma gestão que... Não, vamos abrir uma faculdade do nada, como se fosse simplesmente um negócio. Não. É uma faculdade que foi aberta a partir de uma experiência visceral e pessoal de transformação pela educação. Então, a senhora
enxerga dessa forma, que o diferencial da faculdade está em ela ser gerida justamente por quem se transformou pela educação e sabe o valor que isso tem? O caminho para onde isso pode levar, né? Então, a faculdade nasceu de um sonho. Que sonho é esse? Um sonho de transformar vidas. Hoje está no nosso lema. O lema da faculdade é transformar vidas. Porque a gente vive esse momento, a gente viveu esse momento de transformação. Eu vivi isso, a professora Jéssica viveu isso, o professor Hudson viveu isso. Então, são 3 pessoas unidas pela educação, pela transformação. Já que por ela foram transformados. Exatamente. Juntos somos mais fortes. Onde está essa força? Nessa união que a senhora acabou de dizer. É isso? Exatamente. União. União. Corpo administrativo, corpo diretivo, corpo discente, corpo docente. Somos todos uma grande família. É assim a Faculdade Guerra, uma grande família. Duvido que depois de uma aula dessa e de uma história dessa, você ainda tem alguma dúvida em como pode transformar a sua vida. Faculdade Guerra, juntos, sempre... Somos mais fortes. Somos, ou sempre seremos mais fortes.